Fala galerinha que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou esmiuçar um pouquinho mais sobre essa questão do terceiro templo que está sendo construído e que vai ser construído em Israel, querendo a gente ou não, ele vai ser construído, isso é bíblico, vai ter que se cumprir. Mas eu quero mostrar para você nesse vídeo algumas práticas que serão cometidas neste templo e você vai até assustar, porque eu vou te contar, viu? Como isso vai acontecer, você vai se assustar com as práticas que vão voltar a acontecer, na verdade, neste templo, né? Então, por que a construção do terceiro templo, ela vai abrir os olhos de muita gente? Porque tem gente que não conhece a história, de fato, da forma como ela é. Então, com a construção do terceiro templo, volta-se também às práticas que eram praticadas nos templos de antigamente, antes de Cristo, né? E também na década de Cristo, também quando Cristo esteve aqui na Terra, né? Que o templo, na verdade, o último foi destruído 70 anos depois de Cristo. Mas quais eram essas práticas que eles cometiam? A primeira prática que nós vamos falar aqui é o sacrifício, e que eu vou falar aqui, e esse sacrifício vai acontecer neste templo. Observe. O sacrifício no Antigo Testamento era um dos atos indispensáveis do culto. Geralmente, quando falamos em sacrifício no Antigo Testamento, logo vem na sua mente o seguinte: a imolação de animais em ofertas a Deus pelos pecados do povo, morte de animais, essas coisas, né? Mas essas eram apenas uma das maneiras possíveis de sacrifício. Então essa era uma das práticas cometidas no templo. No Antigo Testamento, nas tendas, podemos perceber que também eram feitas ofertas de alimentos, bebidas e incenso. Além disso, todos os sacrifícios eram de expiação pelos pecados. Haviam sacrifícios de gratidão, ação de graças, de reconciliação com Deus ou purificação. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram oferecidos no tabernáculo móvel, mediado pelos sacerdotes daquela época, né? Depois, quando o templo foi construído em Jerusalém, todos os sacrifícios passaram a ser realizados ali, no templo, né? Então o que acontece? Existe o holocausto. O que é o holocausto? Era um tipo de sacrifício onde os elementos eram consumidos pelo fogo. Esse é o holocausto. E existe também a ofertas de manjares. O que é a oferta de manjares? Observe bem, o holocausto, o que vai acontecer lá no terceiro templo, você vai ver com seus olhos, se você for lá, é um sacrifício onde o elemento é consumido pelo fogo. Ou seja, um animal sem mácula, sem mancha, você vai ver ele sendo queimado pelo fogo. Tem a oferta de manjares. É um sacrifício de alimentos, onde esses alimentos eram sacrificados a Deus, eram queimados para Deus, né? Eram queimados. Então você vai lá, você vai ver alimentos sendo queimados na sua frente, lá no altar. E o que sobrava era distribuído entre os sacerdotes e os levitas daquela época. Isso que vai acontecer. Vão queimar os alimentos e o que sobrar vão dar para os sacerdotes e os levitas, sacerdotes e levitas lá do templo, do terceiro templo. Agora tem a oferta que é a expiação de pecados. Então essa expiação de pecados era uma oferta especial que era praticado por diversos pecados praticados contra Deus, entende? Aí a pessoa pegava lá o seu melhor carneiro, o seu melhor novilho, o seu melhor gado, a sua melhor ovelha, branquinha, sem machucado nenhum, sem estar com a perna quebrada, sem estar com a orelha quebrada, sem nada. Pegar esse bichinho, principalmente um recém-nascido, e agora ele vai levar lá para o tabernáculo, lá para o templo, lá no terceiro templo, e vai oferecer esse sacrifício como expiação de pecado para Deus perdoar os pecados dessa pessoa que vai levar o sacrifício lá. Essa pessoa vai levar o sacrifício lá no terceiro templo e você vai estar lá. Se você estiver lá, você vai ver o cordeirinho, a ovelhinha branquinha, toda bonitinha, sendo queimada só para poder o pecado dele ser perdoado. Exemplo, se ele roubou alguém, se ele enganou alguém, se ele furtou alguém, então agora ele vai levar essa ovelhinha para que esses pecados cometidos por ele seja perdoado. Olha que coisa incrível! Agora também volta-se lá no templo essas práticas. Os levitas não tinham casas. Eles eram sustentados que trabalhavam lá no templo, porque eles tinham como obrigação tomar conta do templo, fazer as coisas do templo. Então eles eram sustentados
pelo povo. Eles não podiam sair de lá e nem trabalhar. Então foi estabelecida uma quantia de 10% de toda a renda que a pessoa tinha, de todas as pessoas daquela época. Era estipulado uma porcentagem de 10% de toda a renda, de todas as frutas, de todos os legumes, unguento, então temperos, tudo que existia naquela época era oferecido a eles 10% de toda a plantação. Se eu faço uma plantação de, um exemplo, de bananas, eu tenho que tirar 10% dessa plantação de bananas e levar para o templo para poder oferecer lá para o sustento dos levitas e dos sacerdotes, tá entendendo? Por exemplo, só que são milhares de pessoas, então o que acontece? O que sobrar, eles teriam que dividir para os pobres, para as viúvas e para os filhos órfãos. Então, essa é uma das práticas que eles têm que fazer lá no templo, né? Então, eles têm que fazer essa divisão e não pode estragar, tá? Agora, também isso vai ter que acontecer lá no terceiro templo. Agora, você imagina, agora essas pessoas vão ter que levar 10% de tudo que ela possui. Aí eles vão virar para você e vai falar assim, não precisa ser alimento, nem quento, nem igual é pregado nos dias de hoje, né? Hoje existe o dinheiro, então traz 10% da sua renda. Eu não vou entrar nesse assunto, eu já tenho um vídeo no canal que vai aparecer neste card aqui para você, onde eu explico sobre dízimos e ofertas, tá? Então o que acontece? Os judeus, eles não acreditam que o Messias já esteve aqui na Terra. Então, para eles, o Messias não esteve aqui na Terra. Eles estão aguardando o Messias chegar ainda. Por causa disso, agora continua-se as práticas que eles estão cometendo, essas práticas do templo, que eu acabei de explicar para vocês, holocausto, expiação, dízimo, 10%, oferta, tudo isso vai voltar a ser praticado de novo no terceiro templo. A morte que o Messias, que nós acreditamos que já veio aqui na Terra, Jesus, aquela morte que ele sofreu na cruz do Calvário, todo aquele sofrimento, a coroa de espinho, o chicote, toda aquela crucificação, toda aquela história, agora já não existe mais. Para eles, tá? Para eles. Tá entendendo? Aquilo ali tudo não passou de uma mentira. Com a construção do terceiro templo. Então todos aqueles que agora vão voltar a fazer essas práticas que eu expliquei aqui para vocês, estão rejeitando definitivamente a morte do Criador, do Messias, Jesus que veio aqui na Terra. E ainda, agora com o nascimento de uma novilha e a construção do terceiro templo, os judeus acreditam que não vai demorar a vinda do Messias para eles, né? Então eles acreditam que com o nascimento dessa novilha vermelha, mais a construção do templo, mais o início da construção do templo, agora também já está próximo à vinda do Messias, que para eles não veio, mas para nós já veio. E consequentemente o inimigo astuto, o que ele vai fazer? Ele vai enviar quem? Esse Messias que vai vir, que eles estão esperando, é aquele lá de Mateus 24:15. É aquele lá de 1 Tessalonicenses 2:4, que vai se assentar no trono de Deus e vai se achar como Deus, e aonde vai acontecer o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Os judeus rejeitaram o Messias que veio, o Filho de Deus, Jesus, eles rejeitaram, porque eles esperavam que o Messias viesse trazer a paz e a segurança entre o povo, né? Eles imaginavam que ele viria para poder acabar com tudo de errado que existia e trazer a paz. Porém, o Messias, o Jesus que já veio aqui na Terra, Jesus conhecido no Brasil, mas que o seu verdadeiro nome em hebraico é Yahushua, então ele veio não para trazer a paz, muito pelo contrário, ele veio para trazer a guerra, irmão contra irmão, filho contra pai, essas coisas que ele fala em Mateus 24. Leia Mateus 24 para você entender. E por isso, por falar a verdade e não trazer a paz e trazer a desunião, entendeu? A bagunça, que na verdade ele veio falar a verdade, quem bagunçou foi os judeus. Então agora eles rejeitam o Messias, o verdadeiro Messias, que é o Filho de Deus, Yahushua, hoje conhecido como Jesus no Brasil. Mas o Messias que vai vir na construção do terceiro templo agora é o Messias que nós sabemos que é o anticristo, é o Messias mentiroso, o anti-Messias, porque o verdadeiro já veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e já está no céu. E esse que vai vir agora, ele vai trazer a paz e vai trazer a segurança. Entendeu como é que é o negócio? Ó, a novilha vermelha nasceu, construção do terceiro templo, agora vai vir um Messias que vai trazer a paz e a segurança? Alguma coisa errada aí. E aí vai acontecer o sacrilégio terrível, que é o que o profeta Daniel falou. Se você quiser saber sobre o sacrilégio terrível, tá aqui um card para você que vai te ensinar direitinho, passo a passo, o que é o sacrilégio terrível, onde é o sacrilégio terrível, tudo isso eu explico lá, tá?
Mas agora tem uma coisa que não sai da minha cabeça, e você que está vendo esse vídeo vai concordar comigo. A Constituição, as leis que os homens criaram hoje em dia, elas estipulam que esse povo aí, sabe? Que é contra machucar animais, que eles protegem os animais. Agora com o sacrifício que vai acontecer no terceiro tempo, os sacrifícios de animais, essas ofertas de animais, será que essas leis que protegem os animais não vão se levantar contra essas práticas? Eu sou o Rodrigo Brandão, aqui do canal Digo Fala. Tchau!